Feliz sábado a todos. Fico imaginando, né? Jesus pregando em campo aberto para de 5.000 pessoas, mas se contarmos crianças, mulheres que não eram contabilizadas, chegava a mais de 10.000 pessoas. Que desafio, né? Mas Jesus, ele tinha o dom da pregação, tinha o dom da oratória, tinha eloquência. O pastor não é igual a Jesus. Então vou fazer o mesmo apelo da ideia. Eu sei que o dom é legal, eu gosto de contar também. Mas assim, neste momento hoje, por conta da queda da energia, o pastor não vai conseguir manter o tom de voz a todo tempo. Então você que está aí atrás, se puder vir um pouquinho mais para frente aqui, tá bom? Porque senão talvez a mensagem não chegue até o final aí. Pregar é uma arte muito difícil. Eu já faz mais de 20 anos que prego. Né? Como leigo, como pastor, em torno de 12 anos. Mas eu confesso a vocês que toda vez que eu venho aqui à frente, eu sinto um friozinho na barriga. Eu não sei se isso é normal, viu, Patrícia? Patrícia é o nosso psicólogo aqui, né? Não sei se eu não venci ainda o medo, né? Ou se é natural não, mas eu sinto medo. E eu, uma vez, ouvi uma história muito interessante de um pastor recém-saído do seminário. E ele foi chamado para ser o pastor auxiliar de uma grande igreja. E o pastor sênior, então, colocou ele na escala para pregar naquele sábado. Você já imaginou? Recém-saído do seminário, uma grande igreja, um grande auditório, em seu primeiro sermão. E ele escolheu um texto lá de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. E ele foi na frente, preparou a Bíblia, preparou o sermão, deixou tudo certinho e disse o seguinte: irmãos, abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 12. E aí abriu a Bíblia, não precisa abrir, não é o texto de hoje, tá bom? E lá diz o seguinte: eis que venho de forma súbita. Sabe o que aconteceu? Ele leu o versículo e esqueceu o sermão. Eu não sei quantos são pregadores, mas eu não. E ele ficou tão preocupado e começou a suar e começou a ficar nervoso. E ele lembrou de uma dica do professor de homilética que ensina a pregar lá no seminário, que dizia o seguinte: se te dá um branco, se você fica nervoso, respira fundo, oxigena o cérebro, né? E lê novamente, para dar aquele gatilho. E depois, irmãos, Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz: eis que venho de forma súbita. Não lembrou o sermão. E ele lembrou da terceira dica do professor de seminário. Veja só, não lembrou do sermão, mas lembrou uma dica, né? Que era o seguinte: se ainda não lembrou, releia com calma o texto, repita os mesmos gestos e sabe o que está fazendo. Pela terceira vez, irmãos, só que dessa vez eu já estava um pouco nervoso, já estava suando. Quando ele foi falar, Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz: eis que venho de forma súbita. Ele tropeçou no meio e ele caiu nos braços de uma senhorinha que estava no banco da frente. Todo constrangido, ele disse assim: minha senhora, a senhora me perdoe, eu estou muito nervoso, é meu primeiro sermão. E a senhorinha atenta disse assim: pastor, eu que tenho que pedir desculpa, porque por 3 vezes o Senhor disse que viria de forma súbita e eu não estava preparado. Então, as coisas acontecem. Hoje nós estamos sem energia, mas é bom sair do playback. É bom se tivesse mais alguém para tocar o playback, né? Mas é bom ouvir a voz de vocês. E nós falamos no último sábado de
diz que Jesus vai voltar. Nós falamos sobre a vinda de Jesus. Você lembra disso? E só fazer uma breve recapitulação para que a gente vá percebendo. Nós aprendemos que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, certo? Sabemos o dia e a hora? Nós não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia nos dá sinais desse grande acontecimento. Crianças são assim. Se a gente ficar olhando o corpo para o lado, elas podem perder o desejo. Então a gente espera se acalmar, depois continua. Hoje é sábado, é dia do Senhor, e disseram que eu posso ficar até umas 2 horas. Mas, então nós aprendemos que Jesus vai voltar, amém? E aprendemos que todos os sinais e que todas as profecias apontam que esse dia está muito próximo, certo? Aprendemos também que Satanás, um pouco antes da vinda de Jesus, ele vai simular, ele vai fingir ser o Cristo e vai enganar a muitos, a Bíblia diz. Se possível, os olhos. Mas também aprendemos que existe uma forma de distinguir o verdadeiro com o falso, a falsa vinda com a verdadeira vinda de Cristo. E descobrimos que há algumas diferenças. Por exemplo, Satanás vem aqui e ele não consegue ser visto por todo o mundo. Então ele aparece aqui e acolá no interior da casa e no deserto, diz Mateus 24, não é isso? Talvez ele plante uma ideia de que sim, todos ouviram por meio das redes sociais, por YouTube, por Instagram. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo sobre Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho do Japão ao Brasil. Como isso vai acontecer? Pastor, a terra é redonda. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que vai acontecer e eu creio que vai acontecer. Todo olho verá. E Jesus virá com poder e muita glória. E com todos os anjos com ele. Por isso que o céu fica em silêncio por meia hora. Praticamente 7 dias, mais ou menos. Então já são algumas diferenças. Jesus vem com poder e muita glória. Com todos os anjos. Tem mais. Quando Jesus vir, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele, desde Abel, o primeiro que morreu, até o último. Então haverá uma ressurreição massiva dos salvos. Satanás poderá fazer isso? E eu não duvido que, usando uma forma de teatro, ele possa ressuscitar alguns aqui e acolá. Mas a ressurreição massiva e verdadeira é só Cristo que faz. Uma outra diferença que nós aprendemos na Bíblia é que Jesus, ele não vem resolver os problemas dessa terra. Satanás vem com um discurso a fim de resolver os problemas econômicos, problemas climáticos, problemas sociais. Jesus não vem resolver nada disso. A Bíblia diz lá na profecia de Daniel que quando a pedra atinge os pés da estátua, todos os metais viram pó. Os reinos humanos se foram. Um novo reino agora vai surgir. Então Jesus não vem resolver nenhum problema nosso. Jesus vem instaurar um novo reino. E por fim, uma outra diferença é que a Bíblia diz que os salvos ressurretos e agora os vivos que também estão transformados serão levados pelos anjos para Jesus que está onde? Aonde que Jesus está? Lá nos ares, esperando nós. Ou seja, a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai pisar nessa terra? Não vai estar contaminado. Então essas são as diferenças com as quais nós distinguimos a verdadeira e a falsa vinda de Deus. E nós paramos por aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema do milênio. Tema do milênio. Quando Jesus voltar, nós vamos ter aqui 4 grupos de pessoas, 4 situações. Para não ficar muito mentiroso, eu preciso de 4 voluntários. Não vou fazer pagamento, não vai falar nada, só vai ficar. Então vou chamar de Cristo. Amor do Cristo. Marcos.
Qual é o seu nome mesmo? Marque isso. 4 situações. Qual que é? Eu vou deixar a parte do nossos amigos que estão visitando depois. O triste, quando Jesus voltar, ele vai representar as pessoas que morreram ao longo dos séculos até a vinda de Jesus. Só que o triste representa os mortos que morreram sem tomar uma decisão por Cristo. Morreram perdidos. Tudo bem? Cristo, você representa os mortos perdidos. Não aceitou a Cristo. A Edinha, ela vai representar os vivos. Só que são os vivos. Quando Jesus voltar, vocês concordam comigo que haverão pessoas vivas? Sim, com certeza. Nem todos vão passar pela morte. Por isso que Paulo diz assim: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vão passar pela morte. Mas a Ieda, ela representa o grupo que estarão vivos na vinda de Jesus, mas que a semelhança do Cristo não aceitaram a Cristo em seu. São vivos perdidos, mortos de todos os tempos perdidos, e vivos na ocasião da vinda de Cristo perdidos. O mago, ele vai representar os mortos também, desde Abel até o último antes da vinda de Jesus, mas são os mortos, que aceitaram Jesus no coração, que antes de morrer tomaram a maior decisão da vida deles, entregando-se a Cristo nas águas do batismo. Amém? Amém. Começando lá o primeiro, né? Certo que Deus foi de Abel. De Abel. A Luana representará aqui o grupo de pessoas que estarão vivas na vinda de Cristo e que aceitaram a Cristo Jesus, tomaram a decisão. É aquele grupo que estará sendo perseguido, que vai ter que abandonar sua residência. É aquele grupo que a Bíblia diz que chama de 144 mil, um grupo distinto, né? Por quê? Porque sofreram a maior provação de todas, a tribulação qual nunca houve, mas não negaram a fé. A Luana representa esse grupo. E eu vou ler aqui alguns trechos. Fica tranquilo, não vou ficar o culto inteiro, só assim, tá bom? Mas, 1 Tessalonicenses, abram a Bíblia de vocês. Capítulo 4. Está dando para ouvir? Se o pastor falar mais alto, ele vai falar 10 minutos e não fala mais nada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 em diante. Então já vai ter alguma coisa interessante aqui. Todos abriram? Diz o seguinte: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, certo? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum receberemos o Senhor. Ou seja, ninguém vai subir ao céu sem antes Jesus ressuscitar aqueles que morreram salvos, para que todos estejam juntos. Então a Bíblia diz em João: você não vai subir para o céu ainda, enquanto aqueles que morreram desde a fundação do mundo, mas que morreram em Cristo, não ressuscitam. É isso que a Bíblia está dizendo. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amados, todo esse grupo representa os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. Os túmulos vão sair. Os anjos que vieram com Jesus, toda a comunidade dos anjos que a Bíblia diz, pessoal que parece mesmo, todos eles descerão, e eles vão dar as boas notícias para vocês. Que coisa linda. Eu acredito que seja o nosso próprio anjo que passou a vida conosco. Ele que será responsável por esse ressuscitar. Talvez você esteja um pouquinho perdido, né? E
onde vai explicar que a volta do nosso Salvador, aquela que você queria, ele voltou. Amém? Tem um detalhe. A Bíblia chama isso da primeira ressurreição, porque a Bíblia fala de duas ressurreições. Uma ressurreição é para a vida e outra para a condenação e morte eterna. Esta é a ressurreição da vida, e tem um detalhe. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 52, o seguinte: que os que morrerem em Cristo, ao ressuscitarem, ressuscitarão transformados. Que transformação é essa? O texto diz: o que era corruptível se torna incorruptível. Aquilo que era mortal se torna imortal. O que isso significa? Qual é essa transformação? Nós vivemos num mundo de pecados. E o nosso corpo está deteriorado pelo pecado. Concorda ou não? Tem alguém aqui com diabetes? Levante a mão. Ninguém? Alguns têm diabetes. Tem alguém com problema cardíaco aqui? Problema respiratório? Tem alguns. Tem alguns que já perderam os cabelos? O pastor está indo nessa direção. Isso é natural? Tem alguém que está com problema de visão? Seus óculos? Você quer ressuscitar do jeito que você está para viver uma eternidade? Eu não. Eu acordo cansado. Então, a Bíblia diz que a ressurreição, ela vem transformação. Então, se eles morreram já mortos, ao ressuscitar, vão ressuscitar. Pastor, qual a idade de você? Eu acredito no desenvolvimento completo do ser humano. Deus criou Adão, certo? E Adão era um ser, quando Deus criou, desenvolvido completamente. Então, imagina que nessa idade, qual a idade? 25, 30, 35, não sei, por aí. Vai ressuscitar jovem. Ele já pensou se tornar jovem novamente? Que legal, não é bom? Que legal, né? Disposição plena. E se durante a vida, essa pessoa aí, ela sofreu um acidente, teve uma mutilação, alguma coisa, ela ressuscita como? Perfeito. Nem sequer aquela cicatriz quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, você caiu e falou que ele vai ser mais. Os cabelos voltarão plenamente. Então há uma transformação. E essa transformação, ela não acontece apenas com os ressurretos, mas também com aqueles que estão vivos, que foram transformados, também terão essa transformação. Amém? Amém. Isso é bom demais. Só que tem o seguinte, pastor, e os que não aceitaram a Cristo Jesus, o que acontece quando Jesus voltar? Eu vou ler alguns textos. É você. Não faça. E ele representa os mortos, que viveram a vida de qualquer jeito, quiseram aproveitar os prazeres do mundo. É o Cristo. Cristo que viveu uma vida plena. Como assim? Eu querer saber de igreja? Eu querer saber ser crente? Religião? Isso é coisa de todos. Eu vou aproveitar a vida. Eu vou lá nas rodas de viola, lá, né? No tutti-tutti, né, Cristo? Eu vou beber, encher a cara. Porque não sei quanto tempo eu vou viver, então eu tenho que aproveitar a vida. Não é o discurso que o diabo faz, aproveita a vida. Pois é. Aproveitou a vida e morreu sem tomar decisão. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com ele? Nada. Nada. Vai continuar no túmulo. Vai continuar no túmulo. Vai continuar. Com exceção, que ele diz, de uma ressurreição especial daqueles que transpassaram o Senhor Jesus. Mas não é uma ressurreição comum. Eles vão ser ressurretos, talvez com alguns soldados, alguns líderes religiosos, certo? Que serão, já morreram, ressuscitarão para ver Cristo voltando, morrerão por ocasião da vida de Cristo, ressuscitarão na segunda ressurreição e sofrerão a punição da segunda morte. Vão morrer 3 vezes. Mas a grande maioria é como Cristo. Não quis saber da igreja, né? Não quis saber de Deus, né?
não ressuscita quando Jesus voltar. Aí é o seguinte, aí é aquele grupo que estão vivos na ocasião da vida de Jesus, inclusive perseguindo o homem. Talvez você até aproveitou o benefício dos bens dela e ficou com os bens dela. Achou que estava ganhando, hein? Achou que era no time certo, né? Estava seguindo o grande mídia mundial, né? Dizia ser Cristo. E sabe o que acontece com ela? A Bíblia diz: quando Jesus Cristo retornar, lá em 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Apocalipse capítulo 6, do verso 12 até o 17, e quando os ímpios perceberem e tomaram decisão do lado errado, vai se gritar. A Bíblia diz assim, que eles ao verem Jesus voltando, eles não querem ver Jesus, eles não suportam a glória de Deus, eles vão fugir para dentro dos seus lares, eles vão correr para dentro dos edifícios, eles vão correr para as cavernas e vão dizer assim: caia sobre nós e nos mate. Por quê? Porque nós não suportamos ver o Cordeiro. Nós não vamos subsistir a ira do Cordeiro. Então é melhor que morramos agora. Então a Bíblia diz que estes serão esmagados, mortos, destruídos pela sopro da boca de Jesus, por ocasião da manifestação da sua vida. Então aí ela se junta, bem juntinho, bem abraço. Ela se junta aos outros mortos. Ela morreu por ocasião da vida de Jesus. A Bíblia diz lá em Jeremias que nem mesmo os seus corpos serão sepultados. Por quê? Não sobrou ninguém, os salvos subiram, os ímpios morreram. Então os seus corpos se espalharam sobre a face da terra. E a Bíblia diz de uma forma muito dura até, né? Como esquerdo sobre a face da terra. Espalharam. Eu estou vendo a preocupação da igreja. Essa aqui é só uma situação. Eu creio que você estará em missão. Mas só de pensar de que ela vai disparar os perdidos, eu vejo a preocupação. Muito bem. Agora, veja só. Então vocês estão mortos. Certo? O que acontece com vocês? Eu vou explicar para vocês. Agora que vocês pertencem ao grupo ressurreto, vivos transformados e mortos ressurretos, e todos transformados, a Bíblia diz que Jesus, juntamente com os anjos, vocês serão levados para o encontro de Jesus em trás. E vocês vão montar nesse trabalho. Vocês vão cruzar todos os universos. E talvez aqui, né, existe um pouco da teologia que concorda que ali na constelação de horas poderia ser uma espécie de portal para o terceiro céu, tá? Isso aqui é conjectura. Mas vocês vão cruzar todo esse universo e vocês vão para um lugar chamado Cidade Santa, a Nova, que por enquanto encontra-se no terceiro céu. Amém? Amém. Podem sentar, se vocês vão ficar lá, daqui a pouco eu chamo vocês de novo. E vocês vão entender mortinho. Que morto fala? Então o que o morto está falando? Então mortinho. Muito bem. Vocês entenderam? Salvos subiram. Restante morreu. Por que isso aqui é importante falar? Porque existe uma teologia aí, inclusive muito tempo atrás, eu havia assistido um filme que na verdade é uma trilogia, Deixados para Trás. Vocês já assistiram também, né? Aquele que o piloto do avião de som, a roupa fica até dobradinha. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Isso é uma ideia de Satanás, uma teologia formada por equívoco, lá no texto de Daniel capítulo 9, fala das semanas,
onde eles acreditam que haverá um período de paz, um período de guerra, que um grupo vai ser arrebatado, esses são os top, né? Mas que o outro grupo vai ficar, esse grupo vai ter uma segunda chance de se converter. Isso não existe. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Hebreus capítulo 9, verso 27 e verso 28. Veja o que diz. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer quantas vezes? Uma só vez. E depois disso ele vai fazer o quê? Vai enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. O que a Bíblia está dizendo? Que para nós, viu, Patrícia? Nascemos, morremos e logo depois, juízo. Não tem segunda chance. Não tem um grupo arrebatado de forma secreta e depois não existe isso. O arrebatamento que a Bíblia diz em Mateus lá, quando a Bíblia diz assim, 2 estarão trabalhando, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão na cama, um será tomado, um será levado e o outro. Não tem nada a ver com o arrebatamento secreto. A Bíblia apenas está dizendo o seguinte: talvez esse lindo casal, vocês concordam com o lindo casal? Concordo. Talvez a Eva seja salva e o Cristo não. Uma será levada e o outro ficará. Mas a Bíblia não apoia o arrebatamento secreto. Não há argumentos plausíveis para isso. Não existe isso. A Bíblia diz que tudo vai acontecer por ocasião da vida de Jesus. Então a Bíblia diz, olha, não tem segunda chance. E Satanás está tentando plantar isso no nosso coração, por meio do espiritismo, por meio da doutrina da imortalidade da alma. Não existe igreja. A partir do momento que nós morremos, definido está o nosso caso, ou para a salvação, ou para a perdição. E ponto final. Quando Cristo descer, quando Cristo com as suas roupas subsacerdotais sair do santuário celestial lá no céu e vir juntamente com os anjos da terra, todos os casos já estão. Os que subirem, o Marco e o Ano, salvos. Os que ficarem, mas a Bíblia não fala de uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição nós vimos, é o Marco. E a segunda? Porque Jesus fala uma ressurreição da vida e outra ressurreição para a morte. E a Bíblia, ela então diz, lá em Apocalipse, vamos lá no livro de Apocalipse todos. Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz assim. Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que completasse 1000 anos. Deixa eu contar essa história para vocês. Quando Jesus subiu, você está ali na frente, fica pertinho, depois que estamos assim, tá bom? Quando Jesus subiu com os salvos estarão na cidade santa, da Nova Jerusalém, e os salvos passarão lá quanto tempo? 1000 anos. Daqui a pouco a gente vai dizer o que eles vão estar fazendo. 1000 anos. E essa terra também vai passar 1000 anos, onde os ímpios permanecerão mortos. Isso que a Bíblia diz. Não reviveram, ou seja, não ressuscitaram até se completam. Ok. Abra a Bíblia, marca aí, segura em Apocalipse, coloca o marca-página de Apocalipse capítulo 20, mas vamos lá em Jeremias. Jeremias capítulo 4. Veja como ficará este planeta quando Jesus subir. Nós tivemos aí a triste notícia do terremoto na Venezuela. Eu espero que vocês estejam com eles precisam de nossas orações.
tempo já passou, dificilmente se encontra sobrevivente. É uma das maiores tragédias que já aconteceram. E eu acredito que todos já viram algum documentário, alguma reportagem sobre esse terremoto. E vocês viram ali prédios inteiros demolidos. A cidade praticamente destruída. A ocasião da vinda de Jesus, terremotos muito maiores afetaram o planeta Terra. A geografia como nós conhecemos não existirá mais. Tudo será sacudido e destruído. Jeremias capítulo 4, verso 23 diz o seguinte: observei a terra, e eis que era sem forma, também os céus não tinham sua luz. A Bíblia está dizendo que com a saída de Jesus com os salvos, a terra volta a ser como no princípio, sem forma, vazia e escura. Acho que não é muito propício a vida, né? Mas vamos ver. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. A geografia, montanhas inteiras se desfazem, continentes se racham. Já era o mapa mundo. Verso 25: observei, e eis que não havia quem? Não havia homem algum. Pergunto: alguém ficou? Algum dos índios sobreviveu? Alguém ficou por uma segunda chance? Como disse Jeremias capítulo 25, verso 33, corpos estirados, servindo de espelho. No verso 26, ainda no verso 25, não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olha, quando há carnificina, quando há pessoas mortas ou animais mortos, geralmente tem alguns entusiasmos nessa animação que rodeiam essa realidade. Se com aquele banquete inteiro sobre a superfície da terra não havia uma árvore, o que a Bíblia está tentando dizer? Que não havia vida animal mais. Os seres humanos morreram e o reino animal pereceu junto. Concorda? E a Bíblia continua dizendo, no verso 26 e 27, vi também que a terra fértil agora era um deserto, e todas as suas cidades estavam como? Derrubadas diante do Senhor e diante do Senhor da sua ira. O que os ímpios pediram aconteceu. Desabou em cima deles. Porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Ou seja, a Bíblia diz que a capital vai ser tão grande que nada vai sobreviver. Pastor, não haverá mais luz? Não. Vai acontecer alguma coisa com o sol? Não sei. Mas eu acredito que a Bíblia diz: voltará com o princípio. Nem um tipo de vida dura. Uma terra estéril, escura, nem uma planta, nem um verde, nada. Mas haverá alguém nesse planeta, sim ou não? Quem haverá lá? Eu ia chamar alguém para representar o capô, mas acho que essa pessoa ia ficar brava comigo. Vai ficar bom, né? Mas o diabo permanecerá nesse planeta, juntamente com todos os anjos que ficaram no lado dele no grande motim, na grande revolta lá no início. E eles passarão nessa terra escura, vazia, sem vida alguma, por quanto tempo? Vamos ver o texto. Apocalipse, volta lá em Apocalipse, capítulo 20. Então vi descer do céu, verso 1, um anjo que tinha na mão uma chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse. Depois disso é necessário que seja solto.
pouco tempo. Então, neste planeta permanece Satanás e permanece os seus anjos. Que desde a entrega de Cristo na cruz do Calvário não tem acesso ao mundo, está restrito esse planeta. Por isso que a Bíblia diz que ele está errado. Então, a prisão de Satanás será de quanto tempo? Aonde? Ah, mas essas correntes são liberais? Não, mas não. O planeta destruído, escuro, sem vida, não é uma prisão? É uma solidária. E por que não engana mais as nações? Porque não tem ninguém. Como que vai enganar se não tem ninguém? Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele vai ser solto. Ele vai voltar a enganar, né? Então, 1000 anos Satanás sobre a terra, juntamente com seus demônios, os salvos na cidade santa, Nova Jerusalém. Marcos, chegou o seu momento de brigar. Vem aqui, Marcos. Marcos, é o seguinte: você está lá no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aí Marcos é o seguinte: o que eles vão estar fazendo lá? Eu vou ler daqui a pouco, mas eu estou segurando todos os livros. O Marcos chegou lá e ele assim está maravilhado com a viagem, com os anjos, com a beleza arquitetônica da cidade, construções que eu nunca vi, coisa maravilhosa, uma engenharia sem igual, ruas de ouro, tudo. Mas quando essa empolgação diminui um pouco, ele começa a ter. Começa a procurar os amigos, os parentes, filhos, e de repente ele pensa, Ana está aqui, legal. O Heitor está aqui, legal. A família está aqui. Mas tinha um casal que sempre me recebia lá na igreja, que ia almoçar lá na casa deles, fazia uma comida boa, uma horta colada gostosa. E eles eram muito gentis. Não, eles aqui. E aí, Anjo, vem aqui um pouquinho, tira uma dúvida. Estou procurando os amigos. Aqui, né? Sebastião, chamava ele de Prisco lá. O esposo da Ieda era o esposo dele. Se viu ele por aí, ele quer contar os mesmos. Então, né? Prisco não está aqui, está entre os perdidos. O corpinho dele está lá, só o símbolo na face da terra. Não pode ser! Aí ele fala assim, não pode ser! O Prisco era gente boa demais! O Prisco era um cara top! Cuidava da saúde, ele ia para a igreja, era o líder da igreja. Cara, não tem isso não. Não é possível isso. Tem uma coisa errada ali, nós não sei se mas pelo menos a Ieda veio. Isso, não veio também. Não. O Trisco tudo bem, mas a Ieda. A Ieda era anciã da igreja. Era tesoureira da igreja. E aí não vai ficar uma dúvida no coração dele? Você sabe o que é mais lindo? Você sabe que às vezes a gente pensa que nós somos o centro de todas as coisas. A gente acha que tudo que aconteceu na Bíblia tem que ver com a gente. Não tem que ver com a gente. A grande questão levantada no universo foi o caráter de Deus. Quando Satanás se revelou lá no céu, ele levantou uma dúvida de todos os outros seres que Deus havia criado. Será que realmente Deus é amor como eles querem? Será que realmente o seu reino é maravilhoso como eles querem? E Deus decidiu deixar Satanás na corda para que todos os seres criados que precisam pecar realmente pudessem ver e comparar o caráter de Deus. E até mesmo no momento do juízo final, porque esse juízo não é para nós, Marcos. O juízo, a sentença foi feita para o diabo e os seus. Só que, se eu ficar do lado deles, eu vou sofrer um juízo público. Então, o grande conflito, a maior doutrina bíblica é o grande conflito. Onde Satanás se chamou o caráter de Deus e agora Deus está dizendo, não, vocês têm a liberdade de, por conta própria, definirem quem é e quem não é. Certo? Mas Deus é tão justo que ele oferece uma. E você ficou assim, não, mas a Ieda, anciã,
isso. Imagina, talvez, imagina, estou imaginando, tá bom? Seja o anjo e os anjos da igreja que vão se aproximar aqui do mar. Olha, a gente até tem. A gente fez o possível. Mas infelizmente nós não podemos tomar decisões. E olha, eu tenho os arquivos, né? Porque vocês sabem que o anjo que Deus nos deu, que nos assiste no nosso nascimento e nossa morte, além de nos proteger e de nos salvar em algumas situações, uma das principais tarefas é escrever o livro. É fazer um relato, é montar os arquivos, é puxar a capivara depois. E aí, meu camarada, senta aqui, mas eu vou ligar aqui no Netflix Celestial e aqui a vida de Leda Camargo, play. A Bíblia diz assim: não há nada oculto que não seja revelado. Aquilo que foi falado em segredo no criado mundo será proclamado em cima. Então você que tem segredinho aí, toma cuidado, né? Vai ser revelado. Então é melhor resolver o pecado, né? Resolver para que a gente não seja exposto lá na frente. Mas aí você vai ver a vida da igreja, a vida do mundo. Aí de repente fala assim: vai chover no barco? Não é possível. No barco não. Pois é. Todos, quando tiver alguma pingo de dúvidas, você vai poder ter acesso a essa representação da data. Vamos ligar. Vocês entenderam? Ou seja, Deus, nesse grande conflito, até o final, Ele quer mostrar que Ele é justo. Deus não condena o inocente, mas também não inocenta o culpado. Ele é justo. E de repente o Marcos olha e passeando entre os salvos, um vizinho dele, que era tranqueiro, que vendia carro com quilometragem considerável, que sonegava impostos. A Bíblia diz, né? Eu não gosto de impostos, mas a Bíblia diz que a gente tem que respeitar as autoridades, né? Faz parte do pacote, infelizmente. E de repente o Marcos olha esse sujeito e fala: não é possível. Aí entra o Cristo no dinheiro, esse sujeito aqui. Aí um olha de novo, você está vendo? Realmente ele era mentira, ele era desonesto, ele falava palavrões, ele gostava de tomar umas bebidas, ele faltava no mundo para assistir o jogo do Brasil. Ele não tem. Domingo vai estar todo mundo aqui, certo? Pastor, eu tenho um caso concreto que vai acontecer lá dentro da cruz. Aquelas pessoas que ele levou, ele vai ver no céu. Exatamente. Manassés, Nabucodonosor, as personagens nos céu falam: não é possível que esse cara esteja aqui. Só que o que aconteceu com eles? Eram inimigos, eram perversos, eram pecadores, mas se arrependeram e aceitaram Cristo de todo e por isso estão lá. E é por isso que muitas vezes o cristão, que a gente acha que estaria, não vai estar. Por quê? Porque se acostumou com a forma da religião, cometeu os mesmos erros que os líderes que haviam passado, e seguindo uma forma, e seguindo um certo ritual, isso me garante a salvação. Ok? Verso 4, Apocalipse 20. Vi tronos, também vi tronos, ou seja, tribunal. E nesse sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, os salvos participarão na condição de testemunhas. Quem julga é Deus. Mas nós estaremos presentes na condição de testemunha. Por isso, Marcos, com você, foi necessário tirar as suas dúvidas sobre por que fulano está e sobre por que fulano não está, para que não reste nenhuma nada. Diz Marcos: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus
bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Quanto? Você sabe que alguns usam esse texto como argumento para a imortalidade da alma? O profeta está vendo tudo no pacotão. O João está olhando tudo no pacotão. Quando ele fala as almas decapitadas, aqueles estavam mortos, mas que agora já estão ressurretos, em pé diante do trono. É isso que a Bíblia está dizendo. Não tem nenhuma argumento a favor da imortalidade da alma. Os que estavam mortos e agora ressurretos. E esses viveram com Cristo por 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos, e em Cristo, não reviveram, permaneceram mortos até que se completassem os 1000 anos. E quando o despertador tocar, quando terminar os 1000 anos, o que vai acontecer? O bom é o relógio não está funcionando. Já vou pecar com os 1000 anos. Mas quando os 1000 anos acabarem, o que vai acontecer? Algumas coisas. Vamos lá. Cidade Santa. A segunda ressurreição. A ressurreição da morte, a ressurreição da condenação. Infelizmente, a Bíblia diz, vou ler aqui para vocês, vou ficar só na palavra do pastor, verso 7. Quando, porém, se completares 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque surgiram. A fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. No verso acima tem um bode na bola. A triste realidade é que a Bíblia diz, infelizmente, a quantidade dos perdidos supera a quantidade dos salvos. A quantidade das pessoas que não tomaram uma decisão por Cristo é como a areia do mar. Tem um bode na bola, duas nações muito numerosas. Triste, né? E agora o que acontece acabados os 1000 anos? Os ímpios ressuscitam. Mas tem uma diferença com a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. Qual é? Se os salvos ressuscitaram com os corpos transformados, incorruptível, imortal e glorificado, os ímpios acontece o mesmo, não é isso? Não. Por quê? Porque é uma ressurreição um momento de confirmação e logo seguir a condenação. Não há motivo de uma transformação. Então, ressuscitarão as coisas. Não haverá transformação para aqueles que participam da segunda ressurreição. Certo? Agora que eles estão ressurretos, essa é a primeira coisa que acontece. A Bíblia diz que Satanás é solto e volta em enganado. Qual vocês acham que vai ser o discurso que Satanás vai ser ouvido? Vocês acham que Satanás vai reunir, imagina só exército, seres humanos, lá desde o início das origens, como areia do mar, juntando-se aos demônios caídos da terra, do céu para a terra, agora como seu grande inimigo e general Satanás. É um exército grande, não? O que vocês acham que vai ser o discurso? Não vai ser mentira. Está em maior quantidade. Está em maior quantidade? Nós somos loucos. Eles são de branco. E aí uma terceira coisa que acontece, Apocalipse 21:3, a cidade santa que estava no terceiro céu, desce. E a Bíblia diz até mesmo onde ela pousa, o monte das oliveiras formando uma grande planície, e a terra, a cidade santa desce. Quem estão dentro da cidade santa? E quem está fora da cidade? Perdido, Satanás, os demônios. E aí é uma tentativa, né? Uma última batalha aí. Vamos ler na Bíblia? Verso 8 em diante, vamos ler. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão.
E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. E aí o que acontece? Desceu o fogo do céu e consumiu. A Bíblia fala que o juízo é dividido em 3 partes. Vamos lá, me ajuda aí, vocês conhecem. Hoje nós estamos vivendo uma parte do juízo, desde 1944 para cá. Como é chamada essa parte do juízo? Investigativo. Ou seja, Jesus está no Santíssimo Lugar e lá está avaliando casa a casa, começando pela casa de Deus. Quando ele terminar, ele vem. A obra de Jesus é a obra do Espírito Santo que termina e ele vem. Ok? Que é uma segunda parte do juízo. Juízo investigativo, agora o juízo comprobatório. Que é o momento de julgamento. É aquele momento que os salvos entendem do que aquelas pessoas se perderam e que alguns são salvos. É o juízo de comprovação, de analisar a documentação, os arquivos, de ter a certeza de que não está sendo justo. E logo após esse juízo comprobatório, vem o juízo de execução. Segunda execução. Juízo, Satanás engana o povo, vão marchar em direção à cidade santa. A Bíblia diz cercar a cidade santa, que a cidade santa tem um uso bem alto, 2.500 metros alto. Mas no momento em que eles estão cercando a cidade santa, a Bíblia diz o quê? O fogo desce do céu. O que acontece com eles? E a palavra do hebreu significa destruir completamente. E aí nós temos um outro problema na teologia aqui, que é o inferno. Eu não sei se já comentei aqui. Quando eu namorava com a irmã, a minha sogra era de uma denominação. E diz que para conquistar, assim, para dar certo é conquistar a sogra. Não sei se é assim hoje, né? Então a gente fazia o que a sogra pedia. E a sogra, sabendo disso, dizia assim: eu quero que você vá para a igreja. Você está namorando com minha filha, eu não vou pegar minha filha para qualquer um. Eu quero que você vá para a igreja. E ela me convidou para o culto de jovens. Culto de jovens. Tarde. Eu não lembro se era na terça, tarde. E o culto era mais ou menos o seguinte: era um cinema onde a gente assistia um filminho. E no final mostrava os jovens queimando e gritando eternamente no fogo do céu. Saí de lá preocupado. Saí de lá com medo do inferno. Mas não saí de lá amando Jesus. Percebe a diferença? Então, a continuação, porque Apocalipse, a Bíblia assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A Bíblia diz agora que os ímpios se voltam, se tiram certo a cidade santa, fogo desce do céu e os consome. Malaquias, capítulo 4, por favor. Já estamos terminando, mais 1h30. Malaquias, capítulo 4, é a continuação dessa história. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, e Malaquias é o último do Antigo Testamento. Ambos dão desfecho. Malaquias, capítulo 4, verso 1. Já? Eu estou preocupado, porque a Ieda está preocupada até agora. Estou sentindo a Ieda tensa. Ieda, não vai acontecer. Vai estar o Cristo junto com você. Amém. Verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como? Que dia é esse? É aquele fogo que nós menino. Fogo do resto do céu para purificar a terra, exterminar os ímpios. É o juízo de execução. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como escolhas. No dia que vem nos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz,
Destruição completa. Quem é a raiz de todo mal? Quem começou o mal? O capiroto, o satrífico, o tinhoso. A Bíblia diz que não deixará nem raiz. Por que a Bíblia diz que Satanás sabe que falta pouco? Porque ele sabe ou não sabe da sua destruição? Sabe. E ele, todos os anjos que ficaram do lado dele, e todos os seres humanos que ficaram do lado dele. E diz mais. Tempo atrás eu fui num chalézinho lá em Gonçalves. Não é rico não. Falamos, vamos para um lugar legal, meio da natureza, longe de Campinas, de Sumaré. Aí fomos lá no interior de Minas Gerais. Um chalézinho gostoso, assim, umas montanhas. Tinha uma lareira bem no cantinho, bem bonitinha. Aí eu fui lá e peguei um monte de palha, vou dar uma comida naquela noite. Enchi a lareira de palha, um monte de fogo. E aí eu fiquei aquecido. Amém? O que está errado nisso? Palha tem que matar. Se eu quero ficar aquecido lá no chalézinho Gonçalves, o que eu preciso colocar na lareira? Se eu colocar palha, ela vai consumir muito carro, não vai aquecer o ambiente. A Bíblia diz que os ímpios serão como? Vão ficar queimando eternamente? Enquanto houver. É verdade também que a Bíblia diz que não seria justo, né? A mesma intensidade de castigo para todos, tem alguns que matam jovens, ditadores, e outros que simplesmente são pessoas desleixadas espiritualmente. Então, sim, haverá proporcionalidade no castigo, mas o final é todos serão. No verso seguinte, no verso 2, se no verso 1, Malaquias está olhando para os ímpios fora da cidade, no verso 2, Malaquias olha para os salvos dentro da cidade. E diz o seguinte: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? O sol da justiça é o tipo de Cristo. Salvação de Cristo. Quem é Cristo? Diz mais: trazendo salvação sobre suas asas, saireis e saltareis como os bezerros soltos da escravidão. Tem alguém que já teve a oportunidade de ver o campo, de ver a criação de gado? Gado preso muito tempo. Muito tempo preso. Quando se abre a pandemia, como é que ele sai? Quanto tempo estaremos na Cidade Santa? Não é que a Cidade Santa não seja algo maravilhoso. Claro que é. Mas qual que é a nossa parte de verdade? A que a gente vai viver a eternidade? Por isso que o Senhor não a construiu de novo com seus inimigos. Porque Ele tinha um plano de restauração para esse planeta. Então, quando a Cidade Santa desce sobre a terra, os ímpios são consumidos. As portas da cidade, as 12 portas, se abrem e os salvos saem alegre para o planeta que lhes pertence. Veja só agora o próximo verso. Ao salvo sair, se nós acreditarmos no inferno eterno, no fogo que nunca se apaga, quando o Marco sair da Cidade Santa, ele vai se queimar com o fogo que está queimando a terra. Faz sentido? Não. Veja o que diz o verso seguinte: pisarei os perversos, porque se farão o quê? Cinza debaixo da planta de vossos pés, diz o Senhor. Havia combustível, o fogo queimou tudo. A terra agora vai começar um novo processo de reconstrução, recriação. E os ímpios já não mais existem assim. Isso é misericórdia de Deus. Quem prega o inferno, ele está distorcendo o caráter de Deus, fazendo descendência. Vocês já imaginaram a Iedinha? Vamos dizer que a Iedinha não seja salva. Ela é gente boa, não é, gente? Você que acha que a Iedinha é gente boa? O que a gente escolhe os inimigos? Gente boa.
Apocalipse capítulo 21, de 1 a 5, principalmente no verso 4. Deus enxugará dos olhos todos, e não haverá mais o quê? Tanto, dor, luto, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, Deus é tão bom, que até para os ímpios, o castigo final é deixar de existir. Eu não quero deixar de existir. Porque o que vem pela frente, o que Deus promete, é algo extraordinário que nós nunca vivemos assim. Mas também não vou dizer que os ímpios vão ficar queimando, né? Ah, pastor, mas tem textos na Bíblia. Já estou terminando, tá? Apocalipse capítulo 20, verso 10, Isaías 66, Marcos, que diz assim: a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, assim, queimarão pelos séculos dos séculos. Aí nós temos que entrar para a questão mais teológica e entender que a palavra sempre, ela tem sentido diferente da maneira qual ela é escrita. Existe um sentido literal e existe um sentido memorial. Quando a Bíblia diz Deus é eterno, Deus vive para sempre, literal, ele é mesmo. Mas existem alguns contextos que o sempre é uma memória. Um outro erro aqui para terminar, algumas pessoas dizem assim, que quando a gente estiver no céu da terra, a gente vai sofrer uma amnésia, a gente não vai se lembrar de nada. Quantos acreditam nisso aqui? Que lá no céu a gente não vai se lembrar de mais nada. Mentira. Qual é o sentido de não saber de nada? De não saber que eu era pecador, mas que teve um Cristo, um Deus, que desceu, que morreu na cruz de salvar, que havia um inimigo chamado Satanás, que colocou no xeque aí o caráter de Deus. Eu preciso saber disso. Eu preciso saber dessas informações, inclusive da condenação dos ímpios, inclusive do fogo que cai nos outros ímpios. Por quê? Porque do novo céu e da nova terra, Deus não vai tirar a nossa liberdade. Mas também diz assim, não se levantará pecado segunda vez. Por que o pecado não se levanta segunda vez? Porque todo o universo já entendeu que Deus é justo, que seu caráter é amor, e que o mal e a separação da desobediência a Deus não. Que sentido faz eu viver uma eternidade com uma amnésia? Porque eles se apegam naquele verso que diz assim: não se farão mais lembrança das coisas passadas. A informação nós temos é o seguinte: o céu é tão bom. Imagina André com o seu Carlinhos, lá em Porto de Galinhas, um sol gostoso, aquela praia que parece assim. Vocês estão assim na cadeirinha de sol, assim, tomando água de bem geladinho, comendo um camarão, uma isca de tilápia, sei lá, vai dizer que vocês vão estar pensando nos poderes do governo. Eu, pelo menos, quando viajo, esqueço tudo, fecha a porta. Quando eu voltar, eu volto os problemas da vida, mas quando eu vou lá, eu vou problema. Então, imagine o céu, um lugar maravilhoso, extraordinário, muita coisa para fazer, muitas viagens que você pode fazer, muita gente para conhecer, muita gente para conversar com Adão, com teu anjo. Aí você fala assim: nossa, tadinha, a vida tá queimou lá. Eu vou pensar uma semana em vocês, me perdoe. Depois de uma semana, mereceu, né? Quem mandou? Vou curtir minha vida. Vocês entenderam? Então, quando a Bíblia diz assim, a fumaça do fogo, ela está dizendo a segunda morte definitiva, porque quem se perdeu mesmo, mas os salvos que permanecem vivos terão sim as informações, a memória daquilo que aconteceu. Tanto da morte dos corpos espalhados por ocasião da vinda de Jesus, quanto a destruição final de tudo ele. Sim, as informações permaneceram nossas, mas o céu não morre. E a gente não vai ficar focando nisso. Entendeu? Tudo bem? Eu quero ler aqui uma última passagem, Apocalipse 21, verso 3, que diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu. No próximo sábado que eu estiver aqui, nós vamos falar sobre o planeta. No próximo sábado a gente vai falar
depois que acabou o Mineiro, depois que o fogo consumiu, depois que eles se construíram, como que vai ser lá? Vai ser algo. Eu queria chamar aqui André. André, você conhece mais essa igreja. A ideia de mim que eu cantar é justamente para isso. Olha o que vocês acham que eu mais assim, que eu consegue cantar com vontade. Porque lindo país, vamos ficar em pé, vamos cantar lindo país. Se souber a letra, procura aí no seu celular, não tem problema. A gente dá uns 30 segundos, tá? 498. 498. Mas já é para vocês ir pensando naquilo que nos aguarda. Olha, é triste esse mundo, a gente tem morte, a gente tem funeral, a gente tem injustiça, a gente tem tragédia. Mas por que se apegando só a isso? Porque aquilo que Deus promete para nós é muito maior do que nós acreditamos. Se a gente focar nos céus, a vida vai ficar mais fácil. Ó. Há um país nas terras de alegria, cheio de flores de prazer e luz, é destinado Querido Jesus, grande é o Senhor. Muito obrigado porque, por meio da sua palavra, o Senhor nos ensinou que está voltando, que nós precisamos tomar as nossas decisões.
situações hoje, não há uma segunda chance, Pai. Ao ser humano nascer, morrer e logo após o mesmo. Por isso, Jesus, nós clamamos ao Senhor que mude o nosso coração. E se houver algum pecado acariciado, alguma situação que esteja nos tirando neste momento do céu, que Teu Espírito Santo fale claramente a nós, para que possamos, por meio dele, ter essa correção e a salvação em Cristo Jesus. Amém. Obrigado também, Jesus, porque o Senhor é um Deus justo. Obrigado porque o Senhor não precisava disso tudo. O Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso, mas ainda assim faz questão de deixar claro a todo o universo, a todas as criaturas, de que o Senhor é amor, é misericórdia e é justiça. Querido Jesus, a Ieda levantou uma situação. Há muitas pessoas, filhos que nós amamos, filhas, esposas, parentes, amigos, que talvez neste momento não estejam tão firmes na fé. Mas nós, Pai, clamamos por eles neste momento, para que Teu Espírito Santo os incomode de tal maneira, Pai, que seja irresistível eles virem até o Senhor Jesus. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Deus. Amém. Amém.